a sessão, renovando minha saudação a todos e dando continuidade ao julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6.300 e 6.305, todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Chegamos finalmente ao momento do voto de Sua Excelência, que está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, saudando também a ministra Carmen Lúcia, que daqui a um instante estará aqui pelos seus 17 anos no Supremo Tribunal Federal, e os demais integrantes aqui presentes, Sua Excelência, o representante do Ministério Público e os eminentes advogados que fizeram brilhantes sustentações aqui na tribuna, num sentido e no outro. Senhora presidente, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos preliminares. O primeiro esclarecimento que eu faço é que algumas sustentações aqui se referiram à medida cautelar. E eu gostaria de esclarecer que eu deferi a medida liminar não só na qualidade de presidente em exercício, como também como relator das 4 ações que me foram distribuídas, principalmente porque verifiquei os 2 requisitos essenciais das medidas cautelares. O periculum in mora. A lei pretendia entrar em vigor em 30 dias, no recesso forense, em 23 de janeiro, aplicando-se do Oiapoque ao Chuí, como nós vimos agora, há diferenças regionais. Aliás, a própria Constituição Federal estabelece que um dos ideários da nação é exatamente, digamos assim, conjurar as desigualdades regionais. Em segundo lugar, senhora presidente, também me pareceu bem presente o fumus boniuris, porque a lei ela entrou em vigor em 30 dias, entraria em vigor em 30 dias sob a conotação de uma lei processual que tem eficácia imediata e geral. Isso significaria dizer o seguinte, que todos os artigos da lei entrariam em vigor naquela data. E há um artigo na lei que estabelece que o juiz de garantias ele fica impedido de funcionar no processo, de sorte que, a partir daquela data, todos os demais processos ficariam paralisados em razão do impedimento do juiz que procedera à instrução. Não havia nenhuma ressalva com relação a isso. Esse fato chamou não só a minha atenção, como chamou a atenção também do estimado amigo e ministro Dias Toffoli, que, retomando a presidência, manteve a liminar que deferira antes, postergando por 180 dias. E hoje, com as sustentações orais brilhantes que nós ouvimos aqui, de lado a lado, nós verificamos que era preciso realmente amadurecer sobre esse tema. Imagine Vossa Excelência, como presidente do tribunal, fazer entrar em vigor uma lei que paralisa todos os demais processos e depois também entra em vigor em 30 dias com uma estrutura judicial muito deficiente em todos os estados brasileiros, salvante alguns estados privilegiados. A outra observação que eu gostaria de fazer, antes de adentrar no meu voto, senhora presidente, é que aqui, diversas vezes, foi mencionada, isso é uma estratégia que nem nós usamos mais, porque está um pouco demodê, querer colocar o colega em contradição, o ministro Alexandre de Moraes votou assim no processo tal, isso não se usa. É até, digamos assim, uma deselegância judicial. Mas, ainda assim, que tenha havido isso, sem problema nenhum, nós somos homens públicos capazes de suportar essas idiosincrasias. Eu só queria lembrar que a ação direta de constitucionalidade 4.414 de Alagoas, ela veio para instituir a vara dos juízes sem rosto, proteger os juízes, proteger a sociedade e proteger os juízes. Então, nesse caso dessa lei, houve uma ponderação de valores e aqui citaram trechos completamente diferentes daquilo que fora a decisão do plenário. O que fez o plenário? Naquela oportunidade, o plenário ele entendeu que podia haver aquela vara colegiada
de juízes sem rosto, porque a criminalidade era muito significativa naquele Estado e que os juízes sofriam ameaças. Então, era um quadro completamente diferente do juiz de garantias. E, naquela oportunidade, eu só queria repetir, porque isso precisa ser entendido, essa expressão do professor Ferraioli. Ele dizia o seguinte, ele dizia, está citada na emenda, a separação entre as funções de acusar, defender e julgar é o signo essencial do sistema acusatório de processo penal, tornando a atuação do judiciário na fase pré-processual somente admissível, isso foi o pleno que decidiu nesse caso tão famoso, citado a todo momento, fora de contexto, tornando a atuação do judiciário na fase pré-processual somente admissível com o propósito de garantir, de proteger as garantias fundamentais dos investigados. Luiz de Ferraioli, eu citei a obra. Então, na verdade, essa ação declaratória de constitucionalidade ela não tem nada a ver com o juiz de garantias, ela não suscita nenhuma incoerência, e ainda que suscitasse, eu me lembro do meu velho professor Barbosa Moreira, que dizia só não muda de opinião quem já morreu. E aí eu fico me lembrando que tem gente que já morreu e não sabe. Então, senhora presidente, eu queria também destacar que aqui, com toda a lealdade, a ilustre advogada do Instituto de Anjos da Liberdade destacou que houve uma audiência pública. Eu não pude ler todos que aqui se manifestaram em relação ao processo, mas realmente vejam que a densidade do tema me exigiu, inclusive, ouvir especialistas de psiquiatria forense. E mais, no dia 17 de novembro de 2001, a Secretaria de Comunicação do Supremo divulgou a nota de que a Comissão de Elaboração do Código de Processo Penal veio à presidência do tribunal e fez uma postulação de que, de duas uma, ou o Código de Processo Penal entraria em vigor, ou então eles elaborariam uma lei só sobre o juiz de garantias, porque, muito embora seja uma ideia muitíssimo saudável, nós vamos ver que uma lei votada assodadamente ela acaba acarreando defeitos inerentes à pressa, inclusive defeitos que carregam até erros legísticos, o que também não importa necessariamente em se firmar a figura do juiz de garantias, que aqui foi tão bem esclarecida por inúmeras vozes, e entendi de muito bom ouvir que vários amici curiae tenham ouvido e tenham exposto suas ideias, cada um com a sua ótica. Eu tenho aqui um glossário de tudo quanto foi alegado pelas partes, não gostaria de cometer a indelicadeza de não responder a nenhuma das falas, razão pela qual eu peço, venha já antecipado aos meus pares, mas eu trago um voto um pouco mais denso, tendo em vista que a lei ela trouxe, nada mais, nada menos, para entrar em 30 dias em vigor, uns 156 artigos, só que uma série deles foram objeto de arguição de inconstitucionalidade, formal e material. Então, senhora presidente, eu vou, dentro do possível, suprimir algumas coisas que todos já sabem. São as 4 ações diretas, no bojo do que se denominou de projeto anticrime. E essa expressão tem sido muito combatida, porque ela veio exatamente, a expressão projeto anticrime virou uma lei de abuso de autoridade. Eu já explicitei que ela veio com prazo de vacácio de 30 dias para entrar em vigor e, independentemente de tudo isso, eu tive a oportunidade... No lockdown não tive, porque ficou suspenso por resolução a presença de todos no tribunal, mas eu tive a oportunidade de fazer audiências públicas ouvindo 67 pessoas,
tamanha a responsabilidade de se deparar com esse novo instituto que refunda a justiça criminal e o próprio Poder Judiciário Penal. Senhora presidente, há uma preliminar de legitimidade ativa e pertinência temática. A Presidência da República ela apresentou informações elaboradas pela Advocacia Geral da União por meio das mensagens 17 na DI 6298, mensagem 18 na DI 6299, mensagem 19 na DI 6300 e mensagem 56 na DI 6305, em 23 de janeiro e 17 de fevereiro de 2020, pugnando pelo não conhecimento das ações em razão da ilegitimácia ad causam das associações autoras e da ausência de pertinência temática das normas com os objetivos das instituições. Eu destaco que cumpre refutar de plano a preliminar arguída, na medida em que inúmeros são os precedentes do Supremo, reconhecendo tanto a legitimidade da AMB e da CONAMP, tendo em conta o seu caráter nacional, a existência de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto de impugnação. E aqui eu cito vários acordos, cito, por exemplo, mais modernos, a ADI 2831, do ministro Alexandre de Moraes, aqui no Pleno, também no mesmo diapasão, cito a ADI 1578, da ministra Carmen Lúcia, a DPF 144, do nosso sempre estimado decano Celso de Mello, também do Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, e, para citar um precedente novíssimo, do ministro André Mendonça, no Tribunal Pleno, julgado em 29 de setembro de 2022. Sepultando quaisquer dúvidas, eu registro, inclusive, que esta Corte já sedimentou em controle normativo abstrato o entendimento da pertinência temática, agora já não mais legitimidade, pertinência temática, admitindo que a atividade da AMB busca realizar o propósito de aperfeiçoar e defender o funcionamento do Poder Judiciário. E aqui nós vimos que várias foram as sustentações no sentido desse aperfeiçoamento, não se limitando, evidentemente, a interesses de natureza corporativa. Aliás, eu felicito o doutor Pavy pela brilhante sustentação que promoveu aqui no nosso tribunal, inclusive representando a outra entidade, a JUF também, né? E essa pertinência temática foi assentada na medida cautelar 1303, ainda da relatoria do saudoso e querido ministro Maurício Correia. Senhora presidente, eu inicio destacando que, para esclarecer para todos os interessados, porque esse tema ele passou por cima de várias questões de interesse nacional, como meio ambiente, como economia nacional, ele se tornou um tema assim palpitante, talvez de forma muito potencializada, desnecessariamente, que há coisas mais importantes no Brasil. Mas o que se submete ao Supremo, e que foi submetido a mim, não foi a figura do juiz de garantia. Foi uma lei que, sem prejuízo dos seus inúmeros artigos, ela trouxe um novel instituto que refunde o sistema processual penal brasileiro da União e dos Estados. Em primeiro plano, isso é muito importante destacar, todos os juízes brasileiros são juízes de garantias, seja durante a investigação ou instrução processual, incumbindo-lhes, por óbvio, zelar pelos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1988. Eu diria mais, senhora presidente, como nós dois somos juízes de carreira, eu diria algo que é muito comum entre nós. É intrínseco ao nosso exercício e ao nosso, digamos assim, sacerdócio
essa proteção e essas garantias que se exige de todos nós, magistrados. O próprio Código de Ética da Magistratura, consagrado por meio da Resolução 60 de 2008, ele preconiza, artigo 2º, ao magistrado impõe-se primar pelo respeito da Constituição da República e pelas leis do país, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos. E aqui foi muito bem destacado pelos advogados a questão, digamos assim, dessa lei numa confluência com o regime democrático. Por outro lado, senhora presidente, como, evidentemente, somos todos juízes de garantias, nós estamos nessa tarefa no afã de evitar abusos na fase investigativa. E aqui eu relembro o que eu disse quando da leitura do relatório. Quanto aos atos abusivos da polícia, nós temos os juízos criminais. Quanto aos atos abusivos dos juízos criminais, nós temos os tribunais de apelação. Quanto aos atos abusivos dos tribunais de apelação, nós temos os tribunais superiores. E, sem prejuízo das ações normais, nós temos, na Corte Constitucional Brasileira, o maior número de habeas corpus impetrados e concedidos. Então, não há juízo de garantia mais eficiente, e aí eu faço uma defesa, como fez o ministro Alexandre, da magistratura. Os juízes procuram promover as garantias dos juízes, o que não significa dizer que pode ser melhor, mas a realidade é que o verdadeiro juiz de garantias, até então, tem sido os juízes de direito. Há juízes de direito que instruem e condenam, há juízes de direito que instruem e absolvem. Exemplos esparsos não servem para que nós passemos a refundar um sistema que, eventualmente, pode estar certo, mas também pode melhorar ao longo do tempo. Então, assento que, nesse diapasão, mais de uma década atrás, no julgamento da ADI 4414, que aqui foi tão discutida, da minha relatoria, eu já havia defendido a hipótese de o juiz intervir na fase de investigação, mas sob outra ótica, completamente diferente do que aqui se afirmou fora de contexto. O que eu defendi na época, e em nenhum momento eu disse que o juiz tinha de investigar na fase inquisitorial, na época o que eu disse foi o seguinte, vejam o que está com... Eu tirei do acordo. O magistrado só deve atuar na fase pré-processual, assumindo a função de juiz de garantias, e poderia se chamar juiz de controle da legalidade da instrução, de modo a proteger os direitos fundamentais dos investigados, sob pena de assumir a feição de acusador. Na etapa administrativa da persecução penal, o indivíduo pode ser manietado em sua locomoção, sofrer restrição em seu patrimônio, motivo pelo qual não se pode afastar a atividade jurisdicional que se encarregará de analisar a juridicidade das cautelares pessoais ou cautelares reais, prisões, sequestros e etc. E aqui eu trago o ensinamento de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, no sentido de que o juiz penal é quem analisa a pertinência da acusação e aplica o direito cabível. A persecução penal, a produção da prova e a acusação são atribuições do Ministério Público. Todo juiz é, essencialmente, um juiz de garantia do cidadão. E aí eu cito a obra desses autores nos comentários ao Código de Processo Penal. E, repito, o fato de o juiz de hoje já exercer garantia não inibe o aperfeiçoamento de uma instituição que precisava ser amadurecida. De sorte que a verdadeira vexata quaestio desse processo, ela não consiste apenas na função de juiz de garantias, mas, muito mais importante, na imposição, com vacatio legis de 30 dias, de um juízo investigativo novo,
ignorando, no meu modo de ver, pela minha experiência da carreira, a carência de magistrados do nosso país, bem como as suas dimensões continentais, como hoje tomamos conhecimento que há estados e há estados. Eu me lembro que no Tribunal Superior Eleitoral nós fizemos uma campanha de cidadania, Vossa Excelência se recorda, para chegar numa determinada comarca, nós levávamos 4 dias de barco e 3 noites. Então, é ser disso que essa imposição da lei, ela reclamava um juízo específico, com a finalidade observada à luz de cada comarca brasileira, na medida em que 65,6% das comarcas do Brasil, aqui foram apresentados inúmeros números, mas eu fui presidente do CNJ, eu conheço os números reais, e eu conheço a realidade do país, que eu fui promotor de uma comarca bem longínqua do Estado do Rio de Janeiro. Eu era juiz único, fazia inventário, despejo, júri, e era até difícil da gente, eventualmente, não condenar o locatário em doação de despejo e absolver o locador no tribunal do júri. Então, 65,6% das comarcas do Brasil são providas com apenas uma vara. E que, por um viés cognitivo, o magistrado que zelar pelos direitos fundamentais do investigado ficaria impedido de funcionar no processo. Como é que eu conseguiria conciliar isso em 30 dias, se eu não deferisse aquela liminar? Então, é fácil perceber que essa alteração ex-abrupto criaria um caos na justiça criminal. Aqui já se verifica que a suspensão da lei, por mim, e antes pelo eminente ministro Dias Toffoli, foi gerada por um dever judicial de responsabilidade e não de passionalidade. Eu, inclusive, isso, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sobre isso. Quer dizer, a lei ela não é inconstitucional porque ela é boa ou ruim. No meu modo de ver, por exemplo, a lei poderia ter a denominação de juízes de controle da investigação. É porque o nome seduz igual o canto da sereia. Juiz de garantia. Bom, então agora nós vamos ter garantias. Agora, sincero e honestamente, senhora presidente, quando surgiu a lei, eu entendi que essa lei ela não veio para melhorar a situação do delito cometido na comarca, numa comarca longínqua, não vou citar nomes, em que houve o furto de 2 vidros de shampoo. Essa lei do juiz de garantias ela veio, digamos assim, antecedida de maus exemplos que acabamos vivenciando. E ela veio exatamente para um fim completamente diverso dos delitos do varejo. Os professores Edilson Mogno Bonfim e Bruno Carpenter, eles me trouxeram uma certa paz no momento que eu deferi aquela liminar, na medida em que eles doutrinam que a inclusão de alguns dispositivos estranhos ao projeto anticrime, tal como originalmente concebido, e aqui eu faço questão de repetir, o ministro Alexandre Moraes foi convidado para presidir um grupo de trabalho de reforma do Código de Processo Penal e do Código Penal, talvez também incluído. Mas, no trabalho do ministro Alexandre de Moraes, não havia figura do juiz de garantias. Solta-se. E diz, então, aqui o professor Edilson, a introdução da figura do juiz de garantias representa um verdadeiro cavalo de Troia no projeto do Executivo, devendo inviabilizar que o sistema de justiça criminal possa continuar aplicando as medidas restritivas e constritivas de direitos. Diante dessa drástica alteração da estrutura da justiça criminal brasileira, imposta pela lei
com prazo de vacatio legis de 30 dias, para entrar em vigor no final do recesso de janeiro, impôs-se a mim, na qualidade de presidente em exercício e relator das 4 ações, deferir a medida que acabei procedendo. Senhora presidente, uma leitura atual das diversas obras do eminente ministro e dileto amigo de juventude, ministro Luiz Roberto Barroso, se verifica o surgimento de um novel movimento à luz da Constituição. Até fazia-se, em tom jocoso, uma afirmação. Antigamente se estudava direito constitucional só no último período, e nós tínhamos um protagonista que tinha um livro chamado Democracia e Cultura, e tinha muita cultura e pouca democracia. E nós só estudávamos isso no último ano. E hoje, conforme o professor e ministro Luiz Roberto Barroso demonstra, não há possibilidade de se fazer uma leitura da legislação infraconstitucional sem estar com a Constituição aberta. Como é que nós vamos discutir um problema humano sem passar pela dignidade da pessoa humana? Como é que nós vamos discutir um problema relativo à eficiência da administração pública sem passar pelo artigo 37 da Constituição Federal? Como é que nós vamos resolver um problema penal sem contemplarmos a garantia constitucional de que o preso faz jus a um tratamento digno em relação à sua moral e à sua integridade física, e assim por diante? Esse é o neoconstitucionalismo, que impõe que a legislação infraconstitucional, na visão do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, o direito infraconstitucional deva ser interpretado e aplicado à luz do texto constitucional. E, com efeito, a Constituição Federal de 1988, nós já comemoramos agora 30 e tantos anos, 32 anos, da Constituição Federal, não é, ministro? 35 comemoramos temos hoje. Vamos comemorar 35 anos. 35 anos, 35 anos. Então, vamos comemorar 35 anos da Constituição. E a Constituição cidadã, assim denominada pelo eminente parlamentar Ulisses Guimarães, ela trouxe inúmeros direitos e garantias, tipicamente processuais, garantias do processo. E trata-se, na visão do professor Roberto Autório, de um conjunto de princípios e regras constitucionais que garantem a legitimidade e a eficiência da aplicação da tutela em geral e, a fortiori, da tutela penal. Então, há de exemplo, eu cito, inafastabilidade do controle judicial, juízo natural, devido processo legal, direito ao contraditório e ampla defesa, fundamentação racional das decisões de publicidade, duração razoável do processo, princípio da presunção de inocência, habeas corpus, mandado de segurança, estrutura recursal no Poder Judiciário. Um instituto tão importante como o juiz de garantia, ele não está aqui. Numa Constituição lavrada há 35 anos, um instituto que tem essa iminência de superar todos os problemas nacionais para ser decidido agora. Isso precisa ser decidido. O Brasil precisa disso. Ironicamente falando. Onde é que está o juiz das garantias aqui? Procurou-se enumerar várias garantias e não tem uma palavra sobre o juiz de garantias. Para o professor Ney Andrews, a jurisdição encontra lastro em 4 princípios fundamentais: regulação do acesso aos tribunais e à justiça, garantia de um processo justo, incumbindo tanto ao juiz quanto às partes, zelar por tal condição, manutenção de um processo rápido e eficiente e obtenção de resultados justos e efetivos. Se assim o é, e assim é, eu continuo a sem ter a resposta por que é que não se incluiu há 35 anos atrás o juiz das garantias entre as garantias constitucionais dos réus. Na realidade, o sistema
de direito é um sistema que deve obedecer ao pragmatismo, que hoje digamos assim, é uma mola mestra da análise da eficiência do direito, da análise econômica do direito. E ninguém mais ou ninguém menos do que Richard Posner, tratando do pragmatismo legal, afirma que o cerne do pragmatismo é a adjudicação pragmática. E o cerne da adjudicação pragmática é uma elevada consciência judicial em todas as consequências. Um instituto que não tinha nenhum amadurecimento. Como é que nós não poderíamos deixar de sermos pragmáticos, consequencialistas? Eu fiquei a imaginar o que vai acontecer com o Brasil se entrar em vigor esse juiz de garantias sem um amadurecimento, sem um debate, sem essa magnífica audiência pública que nós realizamos e sem a consciência de um Brasil desigual. Um Brasil que tem um Estado pródigo, como São Paulo, mas o Brasil que tem Belém do Pará, em que se leva 4 dias e 3 noites para se chegar numa comarca. Só uma passada, porque vou voltar a esse tema, muito se falou de processo eletrônico. Houve uma grande confusão aqui entre digitalização de processo e processo eletrônico. Os processos sigilosos são processos físicos. Tem que pegar aquele volume, com seus 400 apensos, botar dentro de um barco e levar 4 dias depois. Mas como não vai dar tempo de chegar, diz a lei, solta o preso. Se for na Amazônia, onde o tráfico de entorpecentes é gravíssimo, estão ali os piores criminosos contra o nosso país, eles serão imediatamente soltos. Porque qual a razão idônea para não fazer em 24 horas? E também vou tocar nesse tema, por que não uma audiência hoje, com a tecnologia que nós temos, por videoconferência, com a presença do Ministério Público, com a presença da Defensoria, com a presença do advogado, com a câmera pegando a sala inteira, com o exame de corpo de delito antes e depois de sair do depoimento? Tudo isso foi desconsiderado, quer dizer, a nossa realidade foi desconsiderada. E aqui eu cito essa expressão de repair no regime democrático do direito civil moderno, quer dizer, evidentemente uma tradução literal, onde ele destaca: quando o direito ignora a realidade se vinga, ignorando o direito. No mesmo sentido, o professor Gustavo Zagrebelsky, na famosa monografia O Direito Dútil, ele afirma que o direito é uma disciplina prática. Não é possível tratar de temas jurídicos sem uma percepção prática. O meu saudoso e querido professor, meu e do ministro Barroso, professor Barbosa Moreira, ele dizia isso, não era ministro Barroso. Teoria que não tem efeito prático, para mim, não serve. Ele dizia isso claramente. E Zagrebelsky assenta: se o direito deve se voltar à realidade, é dizer, se deve operar em cada caso concreto, conforme o valor que os princípios assinalam à realidade, não se pode controlar a validade de uma norma tomando em consideração exclusivamente o que ela diz. Não basta considerar o direito dos livros, é preciso ter em conta o direito em ação. Não basta uma validade lógica, é necessária uma validade prática. Então, na verdade, o enfrentamento do juiz de garantias, malgrado um instituto inspirado em grandes fundamentos filosóficos, talvez alguns que nós discordemos, sobre viés, que aqui até recebeu uma manifestação positiva do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que conheceu os juízes que instruíram e absolveram, como também tem juiz que instrui e condena. A verdade é que as leis
não são apenas uns argumentos técnicos misteriosos. Elas são instrumentos para atingir metas sociais importantes. E disso eu me valia na introdução à análise econômica do direito, mas, mais especificamente, a direito e economia, do grande expoente que foi Robert Kutter. Tudo isso que eu digo é para assentar que o grande desafio contemporâneo é, sem sombra de dúvidas, encontrar um ponto de equilíbrio, o que demanda aprofundados estudos, pesquisas empíricas, reflexão e diálogo institucional, impossíveis de se realizar num curto espaço de tempo. Quando tratamos de alterações da monta que a figura do juiz de garantias causaria ao sistema da justiça criminal, essa necessidade se torna muito maior. E aqui eu me lembro da famosa passagem de Cassusten, quando trata da humildade dos juízes. E que aqui, recentemente, tivemos uma manifestação muito digna do ministro Toffoli sobre humildade judicial. Diz ele, o juiz tem de ter humildade e tem de ter a coragem de decidir ainda que o céu caia sobre a terra. Mas, se realmente o céu for cair sobre a terra, precisa amadurecer bem. Então, senhora presidente, nesse primeiro plano, eu trago que a informação da lei, quais foram as leis que foram modificadas, foram ao todo 17 diplomas normativos modificados por essa lei do juiz das garantias, 17 ordens normativas, até o Código de Processo Penal Militar, partindo do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos, Lei de Probidade, Lei de Interceptação Telefônica, Lei da Lavagem de Dinheiro, Estatuto de Armamento, Lei de Drogas. Me faltou muita competência para analisar a coexistência dessa lei com todo esse arcabouço normativo. No âmbito específico do Código de Processo Penal, nós tivemos a inserção e alteração de um total de 33 artigos, muitos com múltiplos parágrafos. Desse total de dispositivos, 10 foram impugnados por meio de 4 ADIs horas julgadas, sendo ponto em comum o questionamento acerca do juiz das garantias e esculpido ao longo dos artigos 3A a 3F do CPP. Merece destaque que as ações diretas de constitucionalidade, só vou terminar essa parte, senhora presidente, que eu sei que todos têm o compromisso do STJ, mas eu vou... Merece? Podemos. Então, tá bem. Porque nós temos que compensar um pouco as sustentações, né? Compensar as sustentações que fazem parte do julgamento, né? Nós adiantarmos um pouquinho mais? Né? Compensar. Então, eu agradeço a generosidade de vocês compensar a sustentação com voto. E merece destaque que as ações diretas de constitucionalidade, elas foram ajuizadas não só por associações relacionadas à própria justiça criminal, mas também pela associação dos membros do Ministério Público e por 3 partidos políticos. Tal fato poderia causar espanto no primeiro momento. Contudo, publicações nos portais da Câmara de Deputados e do Senado Federal lançam luz sobre esse fato, razão pela qual eu passo a colecionar uns breves excertos. Consoante matéria publicada pela agência Câmara de Notícias, e, na verdade, eu não estou fazendo juízo de valor, estou lendo o que foi publicado. Como a lei veio muito numa celeridade sem instância reflexiva, essa agência de notícias da Câmara, ao mencionar o juiz de garantias, diz o seguinte: o relator da matéria, deputado Capitão Augusto, criticou a ausência de deputados governistas na reunião, que acabou permitindo que o colegiado aprovasse a inclusão da emenda dos deputados Margarete Coelho e Paulo Teixeira,
que introduz o tema juiz das garantias na pauta. Essa matéria já está em análise da comissão especial que analisa o projeto do novo Código de Processo Penal, que foi essa comissão que eu recebi. Isso não tem a ver com o pacote anticrime. Não é minha linguagem. Escrito aqui na agência Câmara de Justiça. Isto é um jabuti. Lamentou o capitão Augusto em referência à inclusão de algo que, para ele, é estranho às propostas. Como vamos votar isso sem ouvir especialistas, sem o debate com as partes interessadas? E alguns deputados, então, acompanharam-no, dizendo que realmente não pretendiam validar nem compactuar com o que estava acontecendo naquele grupo de trabalho que não representava a maioria dos partidos. A agência Senado, ela narrou a reação que eu denomino de lei surpresa. Uma lei que surgiu, não se sabe de onde, para entrar em vigor em 30 dias durante o recesso forense. Só aí tem um cheiro de queimado. E aí a agência Senado narrou a reação à lei surpresa. Ao sancionar o pacote anticrime proposto pelo ministro e modificado pela Câmara dos Deputados, o presidente vetou trechos do projeto. Um dos trechos mantidos, porém, provocou a reação tanto de parlamentares quanto de associações de classe ligadas à magistratura. O ponto polêmico é a criação da figura magistrado responsável apenas pela supervisão de uma investigação criminal, não sendo ele que decidirá o caso. Então, quer dizer, interna corporis, os próprios parlamentares estranharam pela vez primeira que o juiz que vai julgar não é o juiz que instrui. E, desde que o mundo do direito é mundo, nós sempre aprendemos que a prova são os elementos de convicção levados ao juiz para que ele julgue. E que o verdadeiro destinatário da prova não são as partes, é o juiz. E caiu com isso o mito da neutralidade do magistrado, que vinha da velha Revolução Francesa, a época denominada de iluminismo, que foi a época de maior cegueira para o Poder Judiciário. O parlamentar Alessandro Vieira também comentou que essa figura tiraria, eventualmente, a competência de um eminente colega nosso, ministro que me ladeia para minha honra, ministro Edson Fachin. E aí, também outros parlamentares que já morreram, o Senado não se omitiu, cumpriu o acordo com o governo para acelerar a votação do pacote anticrime, mas a sociedade perdeu. Simone Tebet, a mesma coisa. No mínimo estranho, juiz de garantia inviabiliza o sistema criminal brasileiro. Gera atrasos intermináveis no julgamento de processos contra o crime organizado e o combate à corrupção. Em uma única palavra, retrocesso. Humberto Costa, do PT, também se pronunciou no mesmo sentido. O parlamentar Álvaro Dias foi longe e disse que juiz de garantias favorecerá a impunidade. E também o parlamentar Lazier Martins, que se pronunciou, sou contra a criação de juiz de garantias. Vai protelar ainda mais os processos penais. Desprestigia o juiz da causa e 40% das comarcas do Brasil tem um só juiz. A novidade implicará aumento de despesas públicas do parlamento. Portanto, mexe na lei orçamentária. É inconstitucional porque mexe no dispositivo da organização do Poder Judiciário. Enfim, é desnecessária e cria mais facilidade aos delinquentes do que a própria sociedade. Depreende da fala de alguns dos senadores que, inclusive, teria havido um acordo que envolveria acelerar a votação do pacote anticrime sob a promessa de posterior veto do dito do juiz de garantias. Não surpreende a mim, portanto, que a Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, integrada
por 197 deputados federais e 4 senadores, tenha pleiteado a admissão como amicus curiae nas ações diretas de inconstitucionalidade. Essa frente parlamentar mista de combate à corrupção, ela trouxe a informação de que o formato pelo qual se criou o Juiz de Garantias do Brasil violou o devido processo. Isso é muito importante, porque isso é mencionado no parecer do ministro Carlos Mário Veloso sobre o erro legístico. Quem tem experiência parlamentar pode entender melhor isso. O formato pelo qual se criou o Juiz de Garantias do Brasil violou o devido processo legislativo constitucional, o que, consequentemente, resultou em uma norma que materialmente é inadequada e desproporcional, inviabilizando a proteção que o sistema penal e processual penal confere à segurança do cidadão. Em razão dessas falhas, é necessário suspender a eficácia dos artigos 3A e 3F e do parágrafo 5º do artigo 157, inseridos no Código de Processo Penal pelo artigo 3º da lei, até que seja votada uma legislação que corrija os problemas apresentados por essa forma, a suprir seus vícios formais de inconstitucionalidade e compatibilizá-lo com o sistema penal e processual penal brasileiros, bem como assegurar a observância do regime jurídico do princípio de juiz natural e do pacto federativo. Por fim, no que toca especificamente ao texto das normas do artigo 3A a 3F e do parágrafo 5º do artigo 157, inseridos no Código de Processo Penal pelo artigo 3º da Lei 13.964, a Frente Parlamentar entende as ADIs, números tais e tais, devem ser julgadas procedentes para que seja declarada a inconstitucionalidade das normas impugnadas, caso não seja dado nenhuma solução interpretativa que as torne conforme a Constituição da República. Na mesma petição, a Frente Parlamentar, demonstrando o caráter surpresa da lei, destacou ter ocorrido um erro legístico, enfatizando que essa emenda foi aprovada no dia 19 de setembro de 2019, mas seu texto só fora divulgado aos membros do GT, o Grupo de Trabalho, no dia 11 de setembro, e mesmo assim por meio do aplicativo do WhatsApp. E aqui ele menciona o processo legislativo correto, teria trazido uma proposição com todo o peso de informações e conhecimento do Poder Judiciário de como implementar o juiz de garantias. Isso foi aqui mencionado pelos inúmeros advogados. Os brilhantes advogados sustentaram, sem um estudo, sem dizer como que isso vai ser implementado. Como é que se pode impor ao Poder Judiciário uma lei de tamanha envergadura? E aí, a Frente Parlamentar, nessa petição, ela aduz, em vez disso, tivemos um texto aprovado às pressas, que, como já dissemos, chega quase a inviabilizar a proteção que o direito penal e o direito processual penal trazem para o cidadão. Registra-se que a emenda que deu origem ao juiz de garantia surgiu no âmbito do GP penal, ele mesmo, um grupo de trabalho que já funcionou com algum grau de informalidade relativamente às normas do processo legislativo constitucionais ou regimentais. Essa emenda foi aprovada no dia 19 de setembro, mas seu texto só foi divulgado aos membros do grupo de trabalho no dia 11, e mesmo assim por meio do aplicativo de WhatsApp. Portanto, a criação do juiz de garantia no seu texto de vigor foi feita às pressas. Os deputados do Grupo de Trabalho Penal foram formalmente informados por aplicativos. Na mesma reunião, alguns membros protestaram contra o que lhes parecia, inclusive, ser uma matéria estranha ao objetivo do Grupo de Trabalho e propuseram que a discussão fosse remetida à comissão especial destinada a proferir o parecer do projeto-lei 8045 de 2010, do Senado Federal. E foi aqui que eu recebi esses parlamentares, que me pediram que sopesasse para não constar da pauta. Essas transcrições no debate do Grupo de Trabalho, dos quais resultaram a inclusão das proposições depois das normas sobre o juiz de garantias, mostram que esses trabalhos parlamentares, de fato, se ressentiram
de uma falta de uma maior contribuição do Poder Judiciário, que deveria ter participado do processo legislativo. Pode-se observar, portanto, que o descumprimento da cláusula de reserva de iniciativa do artigo 96, que eu vou introduzir, senhora presidente, quando tratado da inconstitucionalidade formal, refletiu-se num trabalho apressado, sem o devido cuidado, com as implicações sistemas que a criação do juiz de garantia teria para o ordenamento jurídico constitucional como um todo. O atual projeto do Código de Processo Penal, elaborado por uma comissão de juristas, já tramita há mais de 12 anos no Congresso. Em abril de 2021, o relatório chegou a ser apresentado pelo deputado João Campos, aliás, o que me procurou na presidência. Contudo, o presidente da Câmara decidiu, em 30 de junho do mesmo ano, extinguir o colegiado e criar um outro grupo de trabalho. A promulgação de um novo Código de Processo Penal, deveras mais que necessária, eu concordo com os eminentes advogados, está longe de ser fácil, como denota a mera consulta à tramitação supramencionada, 12 anos. Eu logrei aprovar o Código de Processo Civil em 4 anos. Aqui já está há 12 anos. Mais do que isso, se não me falha a memória, ministro Fachin, o Código Civil ficou ali dentro dos 25 anos, aproximadamente. Indubitável, contudo, que demanda tempo, amadurecimento das ideias, reflexão e estudos quanto às consequências que as normas produzirão na realidade, bem como a construção de consensos, que é possível no Supremo Tribunal Federal, principalmente porque nós estamos numa fase de criação de soluções per curiam. Nada disso foi possível ocorrer. Aliás, senhora presidente, nada disso foi possível ocorrer e nem de mim ocorrer, porque nós estávamos no recesso, eu sozinho no tribunal e ainda com o período de lockdown. Eu aqui também, senhora presidente, mas pelo adiantado da hora, eu transcrevo aqui um trabalho de José Casado, que é um homem que tem uma visão interdisciplinar. E aí ele apresenta um trabalho sobre o aumento e produção de leis contrárias à Constituição e que triplicou a quantidade de normas anuladas pelo Supremo Tribunal Federal na última década e meia. Por fim, senhora presidente, peço licença a Vossa Excelência pela cerimônia no Superior Tribunal de Justiça, faz-se percussente, para finalizar esse introito, uma advertência. Um país pode se manter com leis ruins. O problema crescente de legislação de má qualidade ou fora da lei está nas consequências diretas sobre os direitos de pessoas e da sociedade. Só isso aumenta o nível de conflito social. Então, agradeço a Vossa Excelência de ter estendido o meu tempo e prosseguiremos amanhã. Eu vou dividir o meu voto na inconstitucionalidade formal, na inconstitucionalidade material e no exame dos dispositivos impugnados. Isso por quê, senhora presidente? Porque há problemas de inconstitucionalidade formal e problemas de inconstitucionalidade material que não serão apontados só por mim, serão apontados por outros. Mas, de toda sorte, essas inconstitucionalidades elas podem ser corrigidas com o tempo e elas estão intimamente vinculadas à lei. A lei que criou o juiz de garantia. Nós vamos fazer algumas ponderações aduzindo razões pelas quais nós nos defrontamos com um problema sério de viés cognitivo que nunca tinha sido suscitado e outras questões, como, por exemplo, o juiz, ele julga, mas não pode ver a prova. Ela fica pensada lá no inquérito. E outras questões que nós vamos ter que analisar mais a miúde, e eu agradeço a Vossa Excelência o tempo que me dispensou.
Alguma ponderação dos colegas? Então, só me resta agradecer a presença de todos, desejar uma excelente noite, declarar encerrada a sessão, ficando suspenso o julgamento, né, em meio ao voto do ministro Fux, que vai prossegui-lo amanhã. Muito obrigada.